prestem bastante atenção nessa pregação. Vocês vão receber exatamente o que nós recebemos nessa semana que estivemos lá em Maricá. E lembrem-se do pedido que eu fiz, o mínimo de movimento possível, para que vocês possam estar realmente bebendo dessa fonte, amém? Eu sinto tão honrado a poder lavar os seus pés. Espiritualmente, nesta manhã. Agora, hoje à noite, eu estou olhando com muita expectativa, porque eu vou estar pregando uma palavra que eu intitulei. Na realidade, eu só dei essa palavra rapidinho, alguns minutos, só um esboço dela para os supervisores de setor, num grupo bem fechado. Eu nunca preguei essa palavra que eu vou pregar hoje à noite, em nenhuma conferência. Eu estou intitulando essa palavra As 4 Risadas, tá? Eu vou pedir você fazer 4 risadas agora mesmo. Faz ha, 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 ha. É isso mesmo, tá? Hoje à noite, eu creio que vai ser uma revolução, tá? Então, as 4 risadas, hoje à noite, tá certo? As 4 risadas. E tem tudo a ver em fazer a sua igreja crescer. Você sabe que a sua igreja vai crescer enquanto você fica rindo mais e mais. Amém? Então, vai ser muito gostoso, tá certo? Vai ser muito, muito gostoso. É hoje à noite. Mas, hoje, eu senti de Deus, eu falei, Deus, será que é isso que o Senhor quer que eu pregue hoje de manhã? O que é que o Senhor quer que eu pregue hoje de manhã? E quando eu entrei aqui, vi 2016, o ano, né, do amor e do cuidado, aí eu falei, a confirmação, porque eu senti que era para eu pregar hoje de manhã sobre a revolução de amor. E até é um dos livros que eu não anunciei do material aí, que eu tinha deixado para o fim, aí eu esqueci. Deixa eu só falar o seguinte: quantas pessoas, quando visitam Santarém, quando visitam Fortaleza, quantos pastores e líderes já falaram isso para mim? Pastor, eu achava que o segredo era o discipulado 1 a 1, eu achava que o segredo era as células, eu achava que o segredo era essa estruturação tão séria do MDA, mas agora, depois de visitar Santarém, depois de visitar Fortaleza, cheguei à conclusão que o segredo principal de vocês aí é esse amor, E quantos pastores e líderes têm falado, ore por mim para que eu tenha essa unção de amor. E eu queria poder dizer, irmãos, que uma oração resolveria a situação. Mas não é o segredo. O segredo é você ter revelação. A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre essa revolução de amor. Ao redor do mundo, algo impressionante está acontecendo. Semana retrasada eu estive em Portugal, reunido com vários dos pastores das maiores igrejas do mundo, no Global Kingdom. Eu queria que você ouvisse a revolução do amor que está acontecendo. Irmãos, nós temos ouvido muitas vezes como os muçulmanos estão avançando, como a Europa será, né, um continente com a maioria muçulmana até 2020, coisa assim. Vocês têm que ouvir o outro lado da moeda. É lindo o que Deus está fazendo. Por exemplo, o maior país muçulmano do mundo, que é a Indonésia, o cristianismo está crescendo tão rápido que logo não vai ser o maior país muçulmano do mundo. Eu já estive lá em 2 ocasiões pregando numa igreja evangélica de 30 mil pessoas, que inclusive está na visão do MDA, discipulando 1 a 1, milhares de células. É uma coisa linda o que Deus está fazendo. Isso é no maior país muçulmano do mundo. Irmãos, eu estive no Vietnã, no Camboja, no Mianmar, Mongólia e tantos outros países aí. Se você soubesse o que está acontecendo, é uma revolução. No Iraque, igreja evangélica de milhares de pessoas. No Egito, igreja de milhares de pessoas. 1 milhão de
egípcios, agora recentemente, converteram. O pastor lá de uma mega igreja no Cairo falou: você tem que vir e dar uma conferência sobre discipulado, porque é tanto muçulmano convertendo que a gente tem que saber discipular essa multidão. É uma revolução o que Deus está fazendo para a glória de Jesus. Eu estava agora com vários pastores de mega igrejas na Europa. Diziam que a igreja estava morrendo na Europa. É uma mentira, irmãos. São grandes igrejas na Alemanha, na Noruega, na Finlândia. E tem mais. Esses pastores estavam nos mostrando fotos lá. O que eles estão fazendo para ganhar muçulmanos para Jesus. Esses refugiados que estão indo lá, por exemplo, na Finlândia, mostrava os próprios finlandeses com cartazes: fora refugiados, vocês não estão bem-vindos. Aquelas grandes igrejas colocando grandes cartazes: nós te amamos, refugiados, sejam bem-vindos. E essas igrejas acolhendo, dando roupa, dando lugar para eles morarem, dando o evangelho, dando aulas bíblicas em farsi, em árabe, e convertendo tantos muçulmanos que você nem acredita. Eu estava vendo as fotos dos batismos na Europa, de centenas de muçulmanos sendo batizados, transformados. É uma revolução que Deus está fazendo. Deus está usando esse negócio dos refugiados irem para lá, para a Europa, para eles todos converterem, para depois poder ganhar seus países para Jesus, entendeu? Deus está fazendo uma revolução. É lindo, 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 lindo. Eu vou te falar, eu poderia continuar te contando cada história que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, tem uma igreja num desses países muçulmanos, aonde ela já tem mais do que 1.000 pessoas. Mas 900 dessas pessoas, aproximadamente, converteram, eram todos muçulmanos, e converteram através de ver visões de Jesus. Tem muitos muçulmanos tendo visões de Jesus, mas muito, está sendo uma coisa bem comum mesmo, bem comum. Eles têm o Ramadã, né, o jejum de 40 dias. Durante esse jejum, sempre aparece um homem branco e fala para eles. E eles não sabem quem é. Aí os cristãos chegam e falam: olha, um homem em branco apareceu. Apareceu. Pois é, esse é Jesus. Aí estão ganhando para Jesus. Aí é uma coisa revolucionária. E tem essa igreja lá que tem mais do que 1.000 pessoas. 900 dos muçulmanos lá converteram tendo visões de Jesus. E a visão mais frequente é essa: o próprio Jesus aparece e ele diz: eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser saber mais sobre mim, procura o pastor, e dá o nome do pastor, e dá o endereço da casa dele. Aí a pessoa vai para o endereço, bate na porta, fala assim, aí o pastor atende e fala assim: o senhor que é o pastor fulano? Sim. Aí ele falou assim: Jesus me enviou para você. Ele falou assim: mais um, pode entrar. É lindo o que Deus está fazendo, gente. É uma revolução. Aleluia. E é uma característica desses pastores dessas megas igrejas. Filipinas, uma igreja de mais de 60.000 pessoas. Cada pastor que eu me sinto muitas vezes tão pequenininho no meio daqueles pastores, porque são homens tão humildes, tão santos. Eu tenho tanto para aprender com eles, tanto. Mas uma característica de todas essas grandes igrejas é que é uma revolução de amor acontecendo. Muito amor. Princípios do amor de Deus. E o pastor Bruno estava falando que para você vencer os gigantes, você tem que primeiro vencer os ursos, os leões. Sabe, isso é um fato. Para você poder realmente ser aquele tipo de pastor e pastora que Deus quer que você seja, você tem que aprender a andar em amor, de uma forma tão profunda, sabe? Se você não vencer no dia a dia a caminhada de amor com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus membros, com seus colíderes, no dia a dia, como que você poderá
alcançar as grandes vitórias que Deus quer te dar. Então quem é fiel no pouco, Deus lhe fará fiel sobre o muito. Para crescer por fora, você tem que primeiramente crescer por dentro, nessas áreas. Por isso que vale a pena a gente mergulhar nisso e colocar em prática vários desses princípios de amor. Agora, como andar nesse tipo de amor? Às vezes a pessoa diz assim: pastor Eibe, eu ando em amor muitas vezes, mas eu preciso de muito mais amor. Eu lhe faço uma pergunta: como que você se vê? Você se vê como uma pessoa super amorosa, que transborda com amor toda hora, ou você está se enxergando como uma pessoa que está lutando para ser mais amorosa? Tá? Não responde em voz alta essa pergunta. Mas agora deixa eu falar para você, deixa eu fazer outra pergunta para você. Como que Deus te enxerga? Como que Deus te vê? Porque se Deus te enxerga de uma forma e você está se enxergando de outra forma, você poderá ver logo aí que já é o problema fundamental. Você não está sabendo se enxergar da forma correta. Isso é muito profundo, tá? Eis um grande princípio. Deus te enxerga como você realmente é na realidade espiritual. E qual é a realidade espiritual acerca de você? Dá para só me dar um pouquinho mais retorno aqui, por favor? Não sei quem que controla o retorno aí, mas se puder só me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Então, como que Deus enxerga você? Vamos só meditar em alguns textos da Bíblia. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Anota aí, 2 Timóteo 1, 7. Ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então a Bíblia fala que Deus já te deu um espírito de amor. É a Bíblia que diz isso. Deus já te deu um espírito de amor. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder e de amor e moderação. E essa palavra amor lá é a palavra ágape, que é o amor sobrenatural, o amor divino de Deus. Ah, tá jóia o som, muito obrigado, querido. É o amor sobrenatural do Espírito Santo. É o próprio amor que Deus usa, o amor tipo Deus. Deus já te deu um espírito de amor. Se você já nasceu de novo, você já tem um espírito de amor. É isso que a Bíblia diz. Isso é muito profundo. A nossa tendência é ficar pedindo Deus para nos dar mais amor. Oh Senhor, me dê mais amor. Oh Senhor, por favor, me dê mais amor. Mas você sabia que esse tipo de oração vai anular a sua fé para você realmente manifestar o amor de Deus? Porque você está orando ao contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que Deus já te deu todo o amor que existe. Então quando você ora assim, você está falando: eu não creio na sua palavra, Senhor, por isso que eu fico pedindo mais amor, porque sua palavra fala que eu já tenho um espírito de amor, que eu já tenho todo o amor, mas eu não estou acreditando na sua palavra, e eu estou pedindo uma coisa contrário à sua palavra. É claro que esse tipo de oração não vai receber resposta. Pesquise no Novo Testamento. Nenhum lugar você vai encontrar alguém no Novo Testamento pedindo mais amor. Não, todas as orações dos apóstolos eram para que Deus desse mais revelação. Como Efésios, 1º capítulo, que ele fala assim, que o Senhor possa, olha a oração de Paulo,
para os Efésios, inspirada pelo Espírito Santo. Essa oração é inspirada pelo Espírito Santo, para que Deus possa te conceder espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do seu coração, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança que já está nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Até quando parece que ele pede para mais amor, como lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9 em diante, não é. Se você vê o contexto, você logo vê que ele não está pedindo mais amor em si, tá? Isso aqui é muito profundo, porque todo o texto da Bíblia você tem que ler dentro do seu contexto, senão facilmente se torna um pretexto, não é verdade? Então, lá ele fala assim, que o amor de vocês, essa é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo para os filipenses, uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz, que o amor de vocês aumente mais e mais. E aí, pastor Eibe, está vendo? Está pedindo que o amor aumente mais e mais. Não, leia o contexto, que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Em outras palavras, como que o amor vai aumentar na prática? É você tendo revelação de todo o amor que você já tem, que você já é em Cristo. Então, qual deve ser a minha oração, sua oração? Pai, me revele mais e mais esse amor ágape que eu já tenho, que eu já sou, esse amor ágape, que a tua palavra diz que o Senhor já me deu um espírito de ágape. O Senhor não me deu um espírito de covardia, 2 Timóteo 1,7, mas um espírito de poder, um espírito de ágape e de moderação. Outro versículo fenomenal, Romanos 5,5, anote aí, Romanos 5,5, ele diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, mais uma vez é a palavra ágape que ele usa, o ágape de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa palavra derramado aí, no grego, é a palavra exeio, tá? Agora escuta bem, essa palavra quer dizer no grego, despejar, derramar, dar ou distribuir amplamente. Então ele está falando, o ágape já foi despejado, já foi derramado, já foi distribuído amplamente dentro de você. Então o seu problema não é receber mais amor, você já tem todo o amor ágape que o céu tem para oferecer. Seu problema é ter revelação desse amor que você já é, que você já tem. Você está entendendo? Inclusive, qual é o verbo no grego que é usado lá? Porque algumas traduções em português dá de entender que o amor ainda está sendo derramado, ou que continua sendo derramado dentro de nós. Não é o verbo que é usado lá no grego, porque o verbo do grego lá é o seguinte, é no tempo perfeito. E o tempo perfeito no grego corresponde ao tempo perfeito na língua portuguesa. E descreve, escuta bem, uma ação que é vista, uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por todas, não necessitando ser repetida. Em outras palavras, o amor ágape foi derramado copiosamente, amplamente para dentro de você, de uma vez por todas, não necessitando ser repetida. Isso já é uma realidade. Se você nasceu de novo, você já tem todo o amor ágape que o céu tem para oferecer. Que coisa forte, que coisa forte. Agora, vamos continuar. Anote outra passagem aí, 1 João 4,8, que diz o seguinte: quem não ama, a Deus não conhece, porque Deus é amor. Talvez os mais antigos aqui vão lembrar de uma música que a gente cantava muitos anos atrás. Acho bonita essa música porque já era encaixada a referência do texto. Falava assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus
Se aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Então, eu decorei esses 2 versículos anos atrás com essa musiquinha. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. 1 João 4, 8. Vamos pensar um pouco nisso, porque a palavra mais uma vez é ágape lá. Deus é ágape. A Bíblia fala que Deus tem misericórdia, Deus tem poder, Deus tem graça, mas Deus é ágape. A Bíblia não fala que Deus é poder, mas Deus é ágape. O que quer dizer isso? É a essência dele. Ele é criado por essa matéria que se chama ágape. Por exemplo, se eu levantasse aqui minha manga e te mostrasse meu braço, eu ia perguntar para você: o que é o meu braço? Você ia falar: não, o braço é forte. Não, ele tem força. Mas o que o que ele é? O que ele é? Aí você olhar, e se você tivesse uma lupa, você ia falar: bem, o braço é cabelo, né? Se tiver uma lupa, porque não dá para ver bem o cabelo, mas é pele, é osso, tendões, nervos, músculo, muito músculo. O braço é isso, tá certo? O braço é isso. Agora escuta bem, Deus é ágape. Deus é criado pelo ágape. Deus é ágape, isso que a Bíblia diz. Agora, anote outro versículo, 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17. Fala assim: aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17 diz isso. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. A Bíblia fala que Deus é ágape, Deus é um espírito. Deus é espírito. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. A matemática dos homens é assim: 1 mais 1 dá em 2. A matemática de Deus é diferente. É 1 mais 1 dá em 1. Deixa eu te mostrar. Aquele, você, 1, que se une ao Senhor, mais 1, se torna o quê? Um só espírito com Ele. Um só espírito com Ele. 1 mais 1 dá em 1. Você foi amalgamado com o Espírito de Deus. Não estou dizendo que você se torna Deus, nada disso. Não estou entrando em nenhuma heresia, fique tranquilo, tá? Mas eu estou falando que no mundo espiritual, quando você nasceu de novo, o seu espírito, a Bíblia que diz isso, se tornou um só espírito com Deus. Se Deus é ágape e você se tornou um só espírito com Ele ao nascer de novo, então você é o quê? Ágape também. Deus é ágape, você se tornou um só espírito com Ele e você é ágape. Diga: eu sou ágape. Uau! Quando eu comecei a me enxergar como Deus me enxergava, como o próprio ágape, eu comecei a mudar a minha vida. Porque aí quando eu faltava com amor com alguém, eu não somente ia lá e pedia perdão da pessoa, mas eu pedia perdão também desse jeito. Olha só como eu fazia. Primeiro eu pedia perdão a Deus: Deus, me perdoe que eu não agi em amor com aquela pessoa. Me perdoe também que eu não fui coerente com quem eu sou, porque o ágape já foi derramado de uma vez por todas dentro de mim, e eu sou o próprio ágape, e eu não agi como o ágape deveria agir. Me perdoe por isso. E eu ia lá e pedia perdão para a pessoa e falava assim: me perdoe, porque eu não agi como quem eu realmente sou. A Bíblia diz que eu sou ágape, então me perdoe que eu agi com falta de amor com você, eu fui muito errado, você me perdoe. Quanto mais eu comecei a me enxergar como o próprio ágape, irmãos, eu não era conhecido como uma pessoa amorosa, não. Muito pelo contrário, eu lembro, né, isso era muitos anos atrás, quando eu era solteiro ainda, mas as pessoas chegavam e falavam assim: Eibe, você machucou fulano, você machucou ciclano,
Eu falava, ih, essas pessoas tão perebentas, ai, né? Tão sensíveis, ai, que ridículo, né? E aí, pessoas falavam assim, ei, você tem que ter um pouquinho mais cuidado. Tá, tudo bem, né? Mas eu sabia, porque eu sou assim, isso Deus me criou assim, eu gosto de ser assim. Eu sou muito focado e com muita energia, sou muito enérgico em direção aos alvos que Deus me deu. Então, a tendência de nós que somos assim é às vezes, né, machucar pessoas na ida para o nosso alvo, né? Atropelar as pessoas. E aí eu me via desse jeito, eu me via assim. Mas aí eu comecei a pegar essas promessas, essas declarações na palavra, esses versículos que eu mandei você anotar aí a referência, e eu comecei a meditar nelas. Eu comecei a tomar posse delas. Eu comecei a declarar e comecei a me enxergar assim. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo sobre ágape, a partir do versículo 4, ele fala assim, o amor ágape, né? O ágape é o quê? Paciente, não se ufana, não é isso, etc, não se arde de ciúmes, etc. Eu comecei, já que eu sou ágape, eu comecei a declarar aquilo todo dia em oração. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que eu sou ágape. E o ágape, o amor ágape é paciente. Então eu sou paciente, Senhor. Eu fui declarando aquelas passagens na presença de Deus. Eu tomo posse disso. Eu estava aplicando tanta fé, irmãos, mas parecia tão difícil eu mudar e ser uma pessoa daquele jeito. Mas eu falava, não aceito essa mentira do diabo. Eu sou assim, sim. Eu sou cheio. O amor ágape foi derramado no meu coração. E eu lembro a primeira vez que alguém chegou para mim, né, e me elogiou, falou assim, porque você é uma pessoa tão amorosa. E eu até pensei que estavam gozando da minha cara. Eu olhei e falei, pensei que estavam falando de uma forma assim, né, irônica, né, que eu era tão amoroso. Eles falaram, porque você é uma pessoa tão amorosa. Eu falei, eu sou. Aí eu vi que eles estavam sinceros, era um elogio sincero. Eu falei, amém, irmão, eu recebo, eu estou tomando posse disso mesmo, eu estou crendo. E quanto mais eu fiquei tomando posse, declarando e crendo em cima da verdade, o que diz a Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha vida mudou. E eu comecei a me enxergar assim. Então isso é muito importante. Agora, deixa eu te dar algumas sugestões práticas, além dessas que eu já dei, porque eu te dei a sugestão principal de ter revelação, de orar pedindo revelação, pegar as promessas da palavra e tomar posse delas, tá? Mas além disso aí que eu acabei de dizer, deixa eu te dar algumas outras sugestões práticas de como apropriar esse amor ágape de Deus, tá bem? Então deixa eu te dar algumas sugestões práticas. Muito bem. Primeiro, nunca mais na sua vida aceite as mentiras do diabo. Quando nenhuma mentira você deve aceitar, mas eu estou me referindo agora especificamente nessa área de amor e perdão, porque o maligno é muito sujo. Então ele joga a mentira na primeira pessoa. Você tem que entender isso. O diabo, ele já foi derrotado, e qualquer poder que ele tem é poder usurpado da igreja e do ser humano. Então ele não tem poder em si, é poder usurpado. Mas veja bem como o maligno opera. Ele pode jogar um pensamento na sua mente. Agora, se você discernir que aquele pensamento é dele, é óbvio que você não vai aceitar. Esse pensamento é do capeta, você vai dizer, sai em nome de Jesus, não é mesmo? Então o diabo, ele quer jogar um pensamento na sua mente para fazer você pensar que é você que está pensando naquele pensamento, que aquele pensamento se originou dentro de você. Então ele joga o pensamento para ver se cola, tá?
E a Bíblia fala que a pessoa espiritual, é muito interessante isso. Hebreus capítulo 5, é o último versículo do capítulo, eu acho que é versículo 14, se não me engano, Hebreus 5,14, onde fala que o homem espiritual, que não é mais criança, que não se alimenta só de leite, mas de alimento sólido, ele sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é muito profundo. Olha só, ele sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque o bem, você não tem que ser espiritual para discernir. Hoje, nessa unção desse louvor e adoração, nessa unção dessa palavra tão abençoada do pastor Bruno, até uma pessoa carnal podia discernir a unção, podia discernir o bem, podia discernir a presença de Deus. Mas a Bíblia fala que até uma criança pode discernir o bem, mas o homem espiritual, ele sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Por quê? Porque muitas vezes quando o diabo joga o pensamento, se você não for espiritual, você não vai discernir que foi o capeta que jogou aquele pensamento. E deixa eu te falar, um dos segredos para você discernir quando é o maligno que está jogando o pensamento: qualquer coisa que vai contra as verdades da palavra de Deus é direta ou indiretamente do maligno, qualquer coisa. Então muitas vezes o maligno não vai jogar na terceira pessoa. Por exemplo, uma vez, quando nós estávamos ainda iniciando muito essa visão do discipulado mais forte com todo mundo, e eu estava recém-casado, e tinha uma senhora da nossa igreja, que ela tinha vindo para a nossa igreja, e ela era nova convertida, e já estava separada do seu marido. Seu marido era um empresário muito, muito rico no passado, lá em Santarém. Ele havia separado dela e traído ela com muitas outras pessoas, tá? Eles se divorciaram, e ela veio tudo quebrada para a nossa igreja. E para você ver o que aconteceu, ela, apesar de ser de uma família que era tão rica, para você ver, quando ela morava com o marido dela, a casa deles, a mansão, era tão grande, tão chique, que o prefeito, depois, né, do divórcio deles e tudo, o prefeito da cidade alugou aquela casa para ser a residência dele. Eu fui para a festa lá, convidado pelo prefeito, na casa dele, era uma mansão muito grande. E agora essa senhora, divorciada, e assim, uma série de eventos aconteceram, e ela estava criando os seus filhos e passando necessidade, irmãos. Numa casinha assim, eu acho que era 1 ou 2 quartos só, a casa todinha, tipo uma cozinha e um quarto, e ela e os 3 filhos passando necessidade. Nem geladeira ela não tinha, ela tinha um isopor que ela colocava gelo, para você ver a situação que ela estava passando. E foi nessa situação que ela estava na nossa igreja, uma nova convertida, e tínhamos que discipulá-la. Só que eu estava recém-casado, e eu sou 10 anos mais velho do que minha esposa, né? Então minha esposa era bem novinha na época, né? Porque você sabe que Abe é apelido para Abraão, né? Meu nome mesmo é Abraão em inglês, né? Abraham. E eu tive que ser bem bíblico e seguir o exemplo do meu xará na Bíblia. Abraão casou com Sara, Sara era 10 anos mais jovem. Então eu sou bíblico, irmão, tudo que eu faço é baseado na palavra, né? Então, aí eu casei também com uma jovem 10 anos mais novo, né? Então, aí até pensei em chamar nosso primeiro filho de Isaac, mas aí eu pensei, não, porque eu não quero ter nenhum Ismael. Mas aí o que acontece? O que acontece? Eu tinha que treinar minha esposa como discipular as mulheres, né? Então eu falei para minha esposa, nós vamos discipular essa senhora juntos, tá? E se for qualquer coisa mais delicada, profunda, só de mulher, aí eu saio e deixo você falando com ela. Mas nas outras áreas eu vou discipular ela, mas sempre você ao meu lado, para você
para eu treinando você, como você vai discipular as mulheres. Tá certo, muito bem. E nós começamos a discipulá-la profundamente. E um daqueles discipulados eu falei: irmã, temos que agora conversar sobre o seu ex-marido. Se você realmente já perdoou de todo o coração, não segura mais nenhuma mágoa. Ela disse: eu tenho tentado muito, eu não consigo. Eu não consigo perdoar meu ex-marido. Eu já tentei tanto, já orei tanto, mas não consigo. Aí eu mostrei para ela que o perdão é uma ação de amor. E a Bíblia fala: quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. Eu falei: quem nasceu de novo sempre vai saber amar e perdoar. Aí ela falou, tão humilde ela, né? Ela tão humilde. Ela falou assim: esse que é o meu problema, pastor. Que eu acho que talvez então é isso. Eu nunca nasci de novo, talvez. Irmãos, eu já conhecia bem ela. Nós já tínhamos trabalhado com ela sobre o novo nascimento. Eu sabia com certeza que ela tinha nascido de novo. Mas o diabo é muito sujo. Ele joga uma mentira, você aceita aquela mentira, ele vai jogar outra mentira. A primeira mentira que o diabo tinha jogado nela, que ela não conseguia amar, que ela não conseguia perdoar. Agora, ele queria derrotá-la ainda mais, que nem salva ela não era. Ele queria roubar a certeza de salvação. Olha só, como o diabo é sujo. Deixa eu só abrir um parênteses. Irmãos, essa mulher não somente foi super bem discipulada, como ela cresceu e se tornou uma empresária tão bem sucedida na nossa igreja, talvez de todos os empresários e empresárias de Santarém, ela é a mulher de toda a história da nossa igreja da Paz de Santarém, depois do meu pai talvez, mas eu acho que até mais do que meu pai, que mais contribuiu para a igreja da Paz de Santarém. Mas são talvez milhões e milhões de reais, para você ver como ela é próspera, como Deus abençoou e reverteu a situação. Ela tem contribuído muito, só para você ver como ela é abençoada hoje, né? Mas fechando um parênteses, ela nessa altura do campeonato estava vivendo de cesta básica da igreja, ela estava passando necessidade. Nós estávamos trabalhando com ela, discipulando ela, e ela era tão humilde, até hoje ela é muito humilde assim, muito quebrantada. E ela disse assim: esse que é meu problema, pastor, acho que não nasci, talvez é isso, que eu nunca nasci de novo. Eu falei: minha irmã, mas irmã, tem Jesus? Aí eu fui perguntando: minha irmã já arrependeu dos seus pecados? Já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, crendo que Ele morreu e ressuscitou por você? Eu fui, só para garantir, eu fui por todo o plano de salvação de novo. Ela falou: sim, sim, sim. Eu falei: eu tinha certeza disso, eu sei que a irmã já nasceu de novo. O problema, irmã, é que a irmã está aceitando as mentiras do diabo. Aí eu expliquei para ela como o maligno opera. Eu falei: olha, ele joga o pensamento assim na sua mente: eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Ele não vai falar assim para a irmã, ele não vai dizer: você não consegue perdoar seu esposo, você não, porque se ele falar você na terceira pessoa, você vai falar: ei, quem falou isso? Isso é um capeta, não aceito isso. Você ia logo discernir que era o diabo. Se ele jogasse na terceira pessoa: você não consegue, ele não vai nunca jogar o pensamento você, ele joga na primeira pessoa para ver se cola. Ele fala assim no seu ouvido: eu não consigo perdoar, depois de tudo que meu marido fez, eu não consigo perdoar. O que você tem que fazer na hora? Discernir. Isso é o capeta falando. Ah, o diabo não sabia que você era casado? Mas você talvez não consegue perdoar, mas eu consigo perdoar. Eu amo, eu sou o amor de Deus. Aleluia. Então, você tem que discernir. Tem que discernir. Aquela voz não é minha, aquela voz é do capeta. Eu tenho que assumir o amor. Então eu fui ensinando isso para ela. E eu falei: o amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu fui explicando todos esses princípios. E ela falou: então eu decido. Eu sou o próprio amor de Deus, sim. Eu sou ágape. E eu já perdoo o meu marido 100%. Aleluia. Claro, a revelação veio.
as trevas foram dissipadas. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, outro grande segredo. Nós estamos falando de segredos de como tomar posse desse amor ágape que você já é, que você já tem. O mais rápido possível, volte atrás e peça perdão. Tá? Peça perdão a Deus e peça perdão para aquela pessoa. Deixa eu explicar. Você falou com falta de amor? Então, se você demorar para ir lá pedir perdão para aquela pessoa, vai demorar para você ser transformado. Se você for rápido para ir pedir perdão para aquela pessoa, você também rapidamente será transformado. Quanto mais rápido você aprender a voltar e pedir perdão, mais rapidamente você será transformado. Pela fé. Você está entendendo? Isso é um grande segredo. Tá? Às vezes, eu converso com muitos pastores, né? E às vezes o pastor fala assim: pastor Eibe, eu concordo tanto naquilo que você ensinou, que a gente tem que ser muito amoroso com todo mundo, muito brando. Eu concordo, muito manso. Mas você concorda comigo também, né, pastor Eibe, que tem alguns casos de pessoas assim que estão em rebeldia mesmo, que a gente tem que ser duro. Tem que ser duro mesmo, senão ele não vai entender, se a gente não for duro com ele. Aí eles gostam de usar o exemplo de Jesus. Jesus não pegou o chicote e tal. Falou, ó, Jesus é Deus. Deus faz o que Ele quer. Agora eu tenho que seguir a palavra. Sim, pastor Eibe, eu concordo que a palavra diz que é para a gente ser amoroso. Mas tem alguns casos que a gente tem que ser duro. Vamos ver o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia lá, vamos estudar um trecho da palavra de Deus em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Tá? 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Segunda Timóteo capítulo 2, a partir do versículo, depois eu vou voltar para outros, mas nesse momento eu quero concentrar no versículo 25 em diante. Ele diz, disciplinando com mansidão os que se opõem. Disciplinando, irmãos, está falando de corrigir, disciplinar, corrigir, tá? Ele fala, quem se opõe é para você corrigir aquela pessoa. Primeiro, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, aqui é muito forte. Por quê? A maioria de nós pastores, somos pastores e temos desenvolvido, ou Deus nos deu, um coração de pastor, de amor. E a gente não gosta de ficar se envolvendo em brigas e discussões. Então, quando tem um irmão que fala mal de nós, atrás das nossas costas, qual é a nossa tendência? Ah, eu amo e perdoo. E ficar sofrendo calado, sem... Não, tudo bem, está perdoado. Está perdoado. Eu amo e perdoo. Porque a gente prefere perder a briga e não perder o irmão. Então, perder a discussão e não perder o irmão. Só que a Bíblia fala que isso é errado. No começo do meu pastoreio, uma das razões que a igreja não cresceu mais foi porque eu não tinha coragem de confrontar e corrigir pessoas que tinham que ser confrontadas e corrigidas. A Bíblia não fala assim, passai a mão por cima daqueles que se opõem. Não, ele fala disciplinando os que se opõem. É para corrigir, é para você ter coragem. Só que é para ter coragem da forma certa. Vou chegar daqui um pouco. Mas eu lembro que para mim isso foi uma revelação. Porque se fosse porque eu era ainda mais jovem do que eu sou, né? Solteiro, pastor, e aí, o que acontece? Se fosse outro cara jovem, solteiro, eu corrigia com maior naturalidade, com amor e carinho, corrigia. Mas se era um irmão mais velho, por exemplo, tinha um irmão bem mais velho do que eu, um empresário muito rico, e ele se achava muito dono da igreja, né? Tinha vários diáconos assim, porque na época estava vindo de uma época quando os diáconos, eles naquela época
ainda não era mais assim, eu tinha mudado a situação com muito jeito, mas os diáconos que mandavam quase na igreja, né? E me oprimiam às vezes. Por isso que a Bíblia fala: resistiu o diácono e fugirá de vós. Então o que acontece? Então, o que acontece? Esse irmão era um diácono, era um cara rico, bem mais velho do que eu. E em vez em quando eu sabia que atrás das minhas costas ele dava umas alfinetadas, falava mal de mim. E outras vezes eu falava uma coisa aqui, eu virava as costas, ele falava outra coisa aqui, tal. E era muito óbvio que ele era do contra. Mas eu ficava só, em nome do amor, perdoando, aguentando. Isso não é amor verdade. Porque se você ama, você vai corrigir. E eu sofri muito desnecessariamente. E foi ruim para mim, foi ruim para a nossa igreja. Prejudicou a igreja de crescer no começo. Porque eu não tinha coragem de confrontar certas pessoas. E aí eu aprendi a confrontar. E Deus me ensinou alguns segredos. Primeiro, nunca em público, sempre em particular. Segundo, seja bem sincero com a pessoa. Por exemplo, eu lembro quando eu finalmente tive coragem de chamar esse irmão, só eu e ele. Aí eu falei: irmão querido, eu estou até um pouco nervoso que eu preciso falar aqui, porque eu te respeito tanto. Realmente eu respeitava ele muito. Apesar das falhas graves, eu respeitava. Eu te respeito tanto, então para mim é muito difícil. Sei que você é mais velho e tudo. Muito difícil que eu vou falar, mas eu falo com muito amor e carinho. Eu olhei bem nos olhos dele e corrigi. Parece que deu uma melhorada, mas depois piorou de novo. O que eu fiz? Convidei ele e a esposa dele para ir jantar. Agora eu já era casado. Convidei ele, era recém-casado. Convidei ele e a esposa para ir lá em casa e jantar. Aí na frente da esposa dele, os dois juntos, com muito amor e carinho, mas com muita categoria, eu corrigi, bem corrigido. Foi uma bênção. Aquele empresário hoje é um grande pastor da nossa igreja, e ele se tornou um dos meus maiores aliados, o que mais me defendia. Um por um eu fui criando. Deus falou para mim: você quer crescer em liderança? Você quer ser um líder melhor? Você tem que ter coragem de confrontar. E um por um eu fui confrontando, fui corrigindo. Não fui passando a mão por cima de mais nenhum erro. Agora, esse é o primeiro segredo. Tem que ter coragem para confrontar. Mas qual o segundo segredo? Olha só o que ele fala: disciplinando com mansidão. Sempre quando você corrige, tem que fazer com mansidão. Tem que fazer com carinho. Ah, pastor, mas se eu fizer com muito amor, ele não vai nem achar que é uma correção. Não, meu irmão. Aí que você está enganado. Você não tem que sacrificar o conteúdo do que você vai falar só porque você vai ser manso. Entendeu? Você pode fazer com toda mansidão sem sacrificar o conteúdo do que você está falando. Então você pode manter um conteúdo grave, seríssimo, mas você está falando com tanto amor e carinho que vai ser mais fácil ele aceitar. Qualquer cirurgia é mais fácil se tiver anestesia primeiro. Não é mesmo? Então, qual é a anestesia? É o amor, é a mansidão. E aí você pode cortar fundo, corrigir profundamente. Você não tem que sacrificar o conteúdo daquilo que você está falando para ser manso. Aí alguém falou assim: pastor Eibe, eu concordo em gênero, número e grau, tudo. Só que você não diria, pastor Eibe, que tem alguns casos que a gente não deve ser manso, a gente tem que ser duro mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha o versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Para com quantos? Todos. Se você fizer uma pesquisa bem profunda dessa palavra todos, no grego, ela quer dizer todos.
brando para com todos, sem exceção. Sem exceção. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso que a Bíblia diz. Ah, mas apóstolo Paulo às vezes não foi. Bem, se ele foi ou não foi, eu não sei. Eu sei que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso. Se ele obedeceu ou não, isso é problema entre ele e Deus. Eu vou obedecer a palavra que diz que é para ser brando para com todos. Está escrito aqui em preto e branco. É muito forte. Você não tem que sacrificar o conteúdo da sua correção para ser brando. Isso é muito forte. Tá? Outra coisa que eu aprendi, além de confrontar em particular, ter coragem para confrontar com mansidão e com muito amor, é o seguinte: sempre aprenda a separar a identidade da pessoa do problema em que ela está fazendo. Por exemplo, você nunca chega para alguém, mesmo em particular, e falar: irmão, quero falar com muito amor e carinho, mas eu tenho visto que você tem um problema nesta área. Olha o que você está fazendo, você está misturando a identidade dele com o erro dele. Você tem um problema nessa área. Aí é horrível. Ah, isso é difícil, só se for muito humilde para aceitar uma correção dessa. Porque você misturou a identidade dele com o ato errado que ele cometeu. Você tem que saber separar a identidade do ato. Então eu aprendi o seguinte: olhar para aquela pessoa como Deus olha. Como que Deus vê? Ela cheia de amor. Então vamos supor, ele tratou alguém com falta de amor. Em vez de eu chamá-lo e falar: irmão, já notei várias vezes que você tem um problema nessa área, que você falta de muito amor com as pessoas. Eu já aprendi a fazer o seguinte: eu chamo em particular e falo assim: irmão querido, eu te amo muito, e eu te conheço. Você é uma pessoa muito amorosa. Você é uma pessoa... O próprio ágape, você é o ágape de Deus, e esse ágape está derramado em você, você é cheio de amor. Agora, só naquele um incidente, irmão, eu notei que você não praticou esse amor que você é. Olha como eu separei o ato dele da identidade dele. Falei: você não praticou esse amor, você não agiu como a pessoa que eu sei que você é. Quem não gosta de ser corrigido assim? Eu nunca vi ninguém corrigido desse jeito que não aceitou e que não humildemente falou: obrigado por me ajudar, eu vou mudar com a ajuda de Jesus. Que coisa linda, não é forte? É muito precioso, é muito precioso, tá? Vamos continuar. O que mais que ele fala? Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, diga expectativa, de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha o que ele diz: é para não só você corrigir com coragem, não somente para corrigir com amor, mas também é para corrigir com fé, com expectativa que a pessoa vai mudar. Eu lembro uma vez que Deus falou para mim: vai corrigir o fulano. Esse era um osso muito duro de roer. Ele era um cara assim muito grosso, e eu acho que muitos problemas da alma mesmo. Deus falou: vai corrigi-lo. Eu falei: Senhor, eu vou porque eu já aprendi que é para ir, para ter coragem de confrontar, e é para ter coragem e é para fazer com muito amor. Mas deixa eu só te falar uma coisa, Deus. Eu vou fazer, e eu vou fazer com muito amor, mas eu já sei que ele não vai aceitar. Deus falou: então é melhor você nem ir. Eu falei: por que, Senhor? Ele falou: porque você estaria me desobedecendo se você fosse com essa atitude. Aí ele me mostrou esse texto. Ele falou: você tem que ir com amor, mas tem que ir com fé, com expectativa que a pessoa vai arrepender, com expectativa que ela vai se livrar dos laços do diabo. Eu falei: me perdoe, Senhor, eu vou com muita fé, eu creio que ele vai arrepender. Eu fui pela fé crua e nua, porque nas minhas emoções estava difícil ele arrepender, mas eu escolhi acreditar que ele ia arrepender. E sabe o que aconteceu? Ele arrependeu e transformou para a glória de Jesus, amém? Aleluia. Então isso é um grande, grande segredo, queridos, para a glória de Jesus. Então, irmãos, deixa eu só falar uma coisa: toda vez que você falou com falta de amor,
viu pastor, viu líder, viu crente, toda vez peça perdão a Deus e volte e peça perdão para aquela pessoa o mais rápido possível. Quanto mais você demora para voltar e pedir perdão, tanto mais vai demorar você tomar posse de todo esse amor que você já é. Deixa eu te dar um exemplo. Deus estava me ensinando muito dessas coisas. Eu estava crescendo aí, estava recém-casado. E eu estava voltando da oração cedo uma manhã com a minha esposa. Nós não tínhamos filhos ainda. E a oração era lá na Missão Paz, toda manhã de madrugada. Aí depois da oração a gente passava pelo centro da cidade, porque nós morávamos do outro lado da cidade de Santarém. Nós passávamos pelo centro da cidade, comprávamos pão em alguma padaria e aí íamos para casa. Aí enquanto minha esposa preparava o café da manhã, eu ficava na cozinha lendo o livro do Show para ela, sobre grupos familiares e o crescimento da igreja. E dizendo, isso vai ter que funcionar, e a gente meditava, e foi gerado muito do que nós praticamos lá naquela cozinha, entre o Espírito Santo, eu e a minha esposa. Foi algo muito precioso. Ano que vem eu vou ter o privilégio, se Deus quiser, de conhecer o Pastor Show, porque ontem à noite eu jantei com o Larry Staxel, lá na Barra da Tijuca, e o Larry Staxel está na mesa de diretores dele, é muito amigo do Show, e ele falou, rapaz, o Show vai estar nos Estados Unidos, Abe, vai lá, que o show é muito meu amigo, já preguei não sei quantas vezes na igreja do Show. Ele falou, você quer conhecer o Show? Eu vou fazer um jeito para você poder conhecer o Show. Eu falei, eu quero agradecer, porque Deus usou muito o Show na minha vida, e muita coisa show foi embora, coisa ruim. Aí, então, aleluia. Aí, veja bem, Deus usou muito o Show na minha vida. Aí nós estávamos voltando da oração, parei na panificadora, falei para minha esposa, você não tem que descer, amor, eu mesmo vou lá comprar o pão rapidamente. Entrei na panificadora e parece que eu estava invisível. Eu sei que eu sou magro, mas não tanto assim, tão invisível. Ninguém me atendia, outros entravam, eles eram atendidos e eu não era atendido. Aí eu fiquei irritado, porque eu estava com pressa, meu dia é importante. E eu falei, ninguém vai me atender não? Aí a senhora lá falou assim, não, aqui pode ficar, tá, tudo bem. E me atenderam. E aí eu saí da panificadora, ainda muito bala com o jeito péssimo que eles tinham me tratado, que não me pediram desculpa também. Só que minha consciência começou a me perturbar. Você não falou com tanto amor como você devia. Mas eu pensei, não, isso é só sensibilidade demais, é o diabo querendo me condenar. Sai, Satanás, em nome de Jesus, que deu show nessas horas. Aí eu falei para minha esposa, falei, amor, demorou muito. Aí eu fui andando, no carro, explicando para ela, demorou muito, porque demoraram demais para me atender, mas muito tempo, fiquei lá muito tempo. Então, amor, aí eu falei para ela, então eu falei desse jeito, e eu queria tanto que ela concordasse comigo. Eu falei, você não acha que não foi errado desse jeito que eu falei não, Eu tinha tanta certeza que ela ia falar, não, eles que foram errados em ter demorado, você não fez nada errado. Eu queria tanto que ela falasse daquele jeito. Mas a minha esposa é uma grande mulher de Deus. E ela falou assim, amor, olha a sabedoria dela, amor, eu não vi, eu não estava lá, não sei exatamente como você falou. Eu falei, deixa eu te explicar com muito detalhe. Aí eu falei, eu fiz assim. Aí eu queria tanto ouvir. Já falei, então você não acha que foi errado não, Ela falou, amor, isso aí entre você e Deus. Ai, por que ela tinha que ser tão espiritual desse jeito? Ai, Jesus. Nessa altura do campeonato, já estávamos na frente do portão de casa. Quando ela falou assim, isso é entre você e Deus. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu falei, vamos voltar lá para a panificadora, que eu vou ter que pedir perdão. Voltamos para a panificadora. Nós estávamos na frente do portão da nossa casa, era longe. Voltamos para a panificadora.
Aí, antes de descer do carro, me ungi com óleo de peroba. Mas, seriamente, eu entrei sentindo tão estranho, né? Tão cara de pão. Tem naquela panificadora. Fui lá para aquela senhora, eu acho que até a dona lá da panificadora. Falei assim: olha, eu quero pedir perdão que eu não falei com mais amor assim com a senhora. Ela: sim, claro, tá tudo bem, tal. Mas quando eu falei, eu já tinha pedido perdão dele. Quando eu falei, pedi perdão para ela, vocês não sabem a alegria que eu senti, porque eu estava praticando aquilo que eu sou, o ágape de Deus. A alegria, o alívio, eu senti tão bem no mundo espiritual. Eu lembro saindo daquela panificadora e eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim, quando eu estava saindo da panificadora, ele falou assim: meu filho, não somente ela e a família dela vai converter e vão se tornar líderes de célula, como realmente aconteceu depois. Aconteceu, se tornaram líderes de célula. Ele falou: não somente ela e a família dela vai converter e vão se tornar líder de célula, mas meu filho, essa revolução de amor vai tomar conta dessa cidade. E hoje tem uma igreja lá em uma cidade da parte urbana, 200 mil habitantes, uma igreja de mais do que 60 mil pessoas tomando conta daquela cidade, para a glória de Jesus, amém? Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Agora, tem muitas outras coisas que nós podíamos falar, mas eu quero agora orar com você, para você tomar posse desse amor na sua vida, para você dizer: venha o que vier, eu vou ser sensível ao Espírito Santo, eu vou voltar atrás, vou pedir perdão das pessoas, vou me humilhar, mas eu vou consertar. Tem um Então, o recado foi dado. Quem entendeu aqui, levante a mão. De verdade, de verdade. Irmãos, nós recebemos isso dessa forma que está aí. E até por uma questão de tempo, ele já terminou a pregação, mas houve, da nossa parte, de pastores e líderes que lá estavam, um quebrantamento muito grande, onde nós recebemos de verdade a revelação. Todos aqui que têm em Cristo, que já declararam sua fé, que já aceitaram Jesus, tem esse amor, ágape. E eu disse até para o meu marido, nós temos o ágape 2 vezes. O ágape, que é o amor de Deus, e o ágape, porque quando nós colocamos o nome nessa igreja, nós esperávamos que essa igreja fosse conhecida como a igreja da família e do amor. Nós nem tínhamos recebido essa palavra, nem tínhamos, mas era algo que havia uma convicção muito grande na nossa vida. E com esse entendimento que eu e você recebemos aqui, que o amor de Deus já está dentro de nós. Nós já somos esse amor ágape. Nós já possuímos, nós já temos. Ele já existe. E como o pastor falou, já é algo definitivo. Não precisa ser acrescentado mais um pouquinho. À medida que você caminhar, mais alguma coisa vai ser dado por Deus? Não. Eu vou dizer aqui, está consumado. O amor de Deus já existe dentro do seu coração, dentro do meu coração, dentro do meu ser. Eu fui gerada por esse amor, eu sou esse amor, eu tenho esse amor, eu respiro esse amor, eu exalo esse amor. E nessa manhã,
Enquanto o pastor estava ali pregando, e durante toda essa semana, a minha oração foi para que cadeias fossem quebradas, para que grilhões fossem arrebentados, para que essa palavra pudesse entrar no coração de vocês. E como ele mesmo disse, amor é atitude, e que essa primeira atitude fosse tomada aqui, hoje, mediante essa unção, mediante essa explicação espiritual que ele deu. Não tem mais nada a ser feito. Dentro de você já existe esse amor, você já é o próprio amor ágape. Deus está em você e você está em Deus. O que Deus espera de você é uma atitude. Mas para que essa atitude seja tomada, é necessário que haja uma revelação de Deus para a sua vida. E aí sim, no individual de cada um. Você e Deus sabem exatamente aonde você e eu precisamos ser transformados, aonde nós precisamos mudar. A revelação ela é única, ela é individual. A revelação que é para mim não é para você, e a que é para você não é para mim. Eu sei aonde eu preciso mudar porque Deus me revela, e você sabe também porque Deus te revela. E o que a gente faz com essa revelação? É aí que está o passo de fé. Eu não posso pegar essa revelação, entender e simplesmente ir embora. Eu preciso pegar essa revelação de Deus e dizer: eu quero ela para a minha vida. Eu tomo posse dessa revelação para a minha vida. E pela fé, eu vou tomar uma atitude de amor. Irmãos, essa palavra, ela foi transformadora na minha vida nessa semana que passou. Ela realmente causou uma revolução na minha vida. E não pense que você ou eu não vamos ser provado, não. A gente vai ser provado. A gente vai ter momento de luta, vai ter momento que vai ter vontade de não perdoar, vai ter momento de chutar o balde, vai ter momento de não querer olhar para aquilo, vai ter momento de querer desistir. Mas como a gente cantou aqui, eu quero dizer para você: não para. Não vai embora com essa revelação e joga na lata do lixo. Faz dela florescer na tua vida. Faz ela germinar na tua vida. Faz ela dar fruto na tua vida. Eu permiti que isso acontecesse na minha vida. A minha família permitiu que isso acontecesse na minha vida. E coisas foram transformadas. E têm sido transformadas na nossa vida. Eu recebi essa revelação após tantos anos de crente, de pastora. Mas humildemente eu me coloquei e digo: Senhor, eu preciso amar mais, eu preciso decidir mudar. Isso não é vergonha, isso é crescimento, isso é amadurecimento. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E mais uma vez eu vou dizer para vocês o que eu tenho dito para a minha vida: não aceite mais, não aceite mais o inimigo ficar falando para você as suas mentiras. Ele deu ali a explicação. Muitas vezes a gente diz assim: eu não posso, eu não consigo, a senhora não passou o que eu passei, eu não perdoo, eu não vou deixar de falar mal. Olha, eu não estou aqui para julgar nem condenar ninguém, até porque eu não tenho esse direito. Mas essa manhã eu estou te chamando ao arrependimento. Tome a decisão de amar. Tome a decisão de perdoar. Tome a decisão de caminhar a segunda milha. Se você pecou contra algum irmão, se você levantou calúnias, difamação, se você fez
Muitas igrejas aí chamam as fofocas inocentes. Não existe fofoca inocente. Toda fofoca vem do diabo. Se você entrou aqui dizendo, eu vou seguir minha vida, mas eu não vou perdoar meu filho, não vou perdoar meu marido, porque pecou, porque falhou. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, contra algum parente teu, contra os seus líderes, contra a sua própria vida. Às vezes nós intentamos contra a nossa própria vida, porque às vezes nós não nos perdoamos querendo fazer o papel de Deus. Muitas vezes Deus já te perdoou, você já pediu perdão a Deus, você já pediu perdão ao outro, mas você não se perdoa. Não queira fazer o papel de Deus, isso é coisa do diabo. Se você se arrepender de verdade, Deus já te perdoou, e a palavra dele diz que ele já levou para o mar do esquecimento. Não permita que o acusador saia vencedor dessa história. Se essa pessoa está aqui na igreja, vai em direção a ela. Eu vou pedir a todo mundo que feche seus olhos. Agora é cada um com o Senhor. E se você diz assim, eu preciso pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus. Se você quer pedir perdão a algum irmão, a algum parente, ao seu marido, ao seu filho, eu sei lá, peça perdão. Comece com esse entendimento que você é o próprio amor. E o amor é libertador. O amor é mais forte do que a morte. O amor cura. O amor transforma. O amor sara. O amor liberta. E se você ainda não consegue demonstrar esse amor, peça a Deus que Ele se revele a você e diga, Senhor, eu quero demonstrar mais esse teu amor, demonstrar perdoando, demonstrar nas atitudes, demonstrar nas ações, mas eu quero. É isso que Deus hoje espera de você, que você aceite isso, entenda isso, e que isso seja uma verdade na nossa vida, que a nossa igreja seja conhecida pela revolução do amor. Olha, quando você empresta seu ouvido para ouvir uma fofoca, você está sendo tão conivente contra a outra pessoa. Quando alguém vier falar mal de alguém, diga, olha, eu resolvi amar, e se essa pessoa não está bem, eu vou orar por ela. Quando alguma palavra contra o seu marido, seus filhos se levantarem e dizer assim, olha, eu vou resolver perdoar, eu vou corrigir em amor, e essa situação vai acabar. Não aceite mais. Não aceite mais, não empreste seus olhos, seus ouvidos, sua boca, sua mente para Satanás. Porque falhar, todos nós falhamos. Pecadores, todos nós somos. Mas nós estamos tomando uma decisão nessa manhã. A decisão de viver esse amor real, esse amor de Deus. Amém? Você vai poder se movimentar da forma que você quiser. Mas se você quiser, e se você tiver coragem, e essa coragem vem do Senhor, vá até quem você precisa abraçar, amar, perdoar. Se ela não está aqui, coloque um propósito de fazer, e diga, Senhor, eu não vou sair daqui com essa revelação e jogar fora. Eu quero receber o amor de Deus na minha vida. Eu quero. E eu publicamente peço, se um dia magoei, feri com palavras, com ações, com atitudes, a qualquer um de vocês, e se eu não pedir perdão, até por não ter esse conhecimento, eu, humildemente, diante de todos vocês, diante dos meus pastores, diante da minha igreja, diante dos meus liderados, diante da minha família, eu peço perdão. Me perdoe, se algum momento não agi com esse amor, se algum momento eu não fiz o que tinha que ser feito, se em algum momento eu não agi da forma que eu precisava agir. Eu sou humana também, mas eu peço que em nome de Jesus, sobre a minha vida, eu preciso do seu perdão. Eu preciso continuar a minha jornada. Eu preciso abençoar a vida de vocês. Então eu humildemente, como pastora dessa igreja, peço perdão a todos vocês se em algum momento não tomei essa atitude.
Talvez ainda não consiga 100%. Mas eu juro para vocês que eu estou tentando. Eu estou tentando ser transformada por Deus também. Eu vou orar. E se você sentir o desejo de fazer isso em relação a alguém, esteja em liberdade. Nós vamos participar da ceia. E a Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de cear, vai até ele e peça perdão, para que você possa receber esse alimento com propriedade. Meu Deus e meu Pai, nós queremos nessa igreja participar dessa revolução do amor. Oh Deus, que esse amor seja derramado sobre a nossa vida mais e mais. Não esse amor, mas essa revelação, porque o amor já foi derramado, o entendimento já foi derramado, a unção já foi derramada. E nessa hora, meu Deus, eu quero te pedir que em nome de Jesus, se há alguém aqui no nosso meio que esteja passando por um momento de luta dentro de si agora, lutando contra a sua própria mente, lutando contra as suas próprias convicções, lutando contra o seu próprio eu repreendo agora, eu quebro agora todas as cadeias, todas as barreiras, e que esse amor venha a ser derramado no nosso meio, para honra e glória e louvor do teu próprio nome. Você agora pode sair do seu lugar, abraça seu irmão, abraça a sua família, libere uma palavra de amor, de perdão, de carinho, de misericórdia. Talvez o seu filho, a sua filha, talvez o seu irmão que está aí do seu lado precisa ouvir alguma coisa de você. Ele está nessa expectativa de fé. Deus está falando com ele. Ele vai vir falar comigo. Essa barreira vai ser quebrada. Essa desunião vai ser quebrada. Essa falta de tolerância vai ser quebrada. Essa falta de paciência vai ser quebrada. Essa fofoca vai ser quebrada. Essa disse-me-disse vai ser quebrada. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, se eu pequei, Senhor, nos perdoa. Revela esse amor nas nossas vidas. Quebra todas as cadeias agora, Senhor. E que haja uma liberação agora, Pai. Em nome de Jesus. Seja forte. Vá de encontro a Satanás agora. E demonstre agora o seu amor. Olhe para o lado. Olha para quem está perto de você aí agora. O que você precisa falar para essa pessoa que está aí perto de você? Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Andalaba shuriandalaias, ibalaba shuricandalaias, e andalaba shurianda silalaias.